Ei, vamos continuar o realismo? Antes, aquela curtidinha? Obrigada. Vamos lá? Agora, entrando mesmo no realismo, eu vou falar de um artista, mas ele é suficiente para a gente entender perfeitamente o que se queria e o que acontecia. Esse artista se chama Gustave Courbet. Tem duas coisas que ele falava que eu gosto muito para começar esse assunto. Uma delas, faço pintura histórica sobre a vida real. E a outra, que para mim é a melhor de todas, é não posso pintar um anjo, pois nunca vi nenhum. É isso, a questão do realismo. Mas vamos desenvolver isso melhor. Eu vou começar com um quadro dele chamado Os Cortadores de Pedra, de 1849. Sobre esse quadro ele disse, para introduzir a nossa conversa: não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, vi as pessoas miseráveis desse quadro. Já mandou recado para vocês, né? Então vamos analisar. Bem, quando a gente vê esse quadro do Courbet, de 1849, pintado apenas um ano depois de Karl Marx e Engels escreverem o seu influente panfleto O Manifesto Comunista, no qual o principal lema era Trabalhadores do mundo, univos, fica super clara a preocupação do artista com a situação dos pobres. Fica super evidente. A gente vê duas figuras que trabalham para quebrar e para remover as pedras de uma estrada que estava sendo construída. Um trabalho super, hiper, trans, mega pesado, árduo. Basta dizer que na nossa época, que a gente tem escavadores, britadeiras, esse trabalho é reservado como punição, às vezes, para presos de uma cadeia. E aí, ao contrário do Millet, que dá aquela amenizada, né, no trabalhador rural que trabalha de sol a sol, cansado, suado, com a roupa esfarrapada, o Courbet não ameniza não. As figuras do Courbet estão com as roupas rasgadas e esfarrapadas. E outra coisa, que ao contrário também do Millet, que a gente tem uma perspectiva aérea, a gente tem essa coisa do horizonte, que leva a gente para o interior da França, né, durante a colheita, os dois estão voltados ali para uma colina baixa e quase a gente não vê o horizonte, né? Eles estão ali quase que presos naquele trabalho, você não vê o horizonte. A não ser ali no canto superior direito do quadro, onde uma pequena mancha de céu azul aparece. O efeito é isolar os trabalhadores, né? Disso, eles estão ali presos, isolados. Isso sugere que eles estão fisicamente e economicamente presos, na verdade, né? A gente percebe que o Courbet quer mostrar o que é real. E aí ele descreveu um homem que parece velho demais e um menino que ainda parece jovem demais para o trabalho. Mas com isso, ele não pretendia ser heróico, né, retratando essas pessoas como heróis, mas simplesmente fazendo um relato preciso do abuso que era uma característica comum da vida rural francesa dessa época. Como as próprias pedras, a pincelada do Courbet é rude. Uma outra característica interessante do Courbet é que a gente vê que ele se recusa em se concentrar nas partes da imagem que normalmente receberiam mais atenção. O que eu estou querendo dizer? Tradicionalmente, um artista passaria a maior parte do tempo caprichando nas mãos, rostos e primeiros planos. Mas o Courbet não. Se você prestar atenção, você vai ver que ele tenta ser imparcial, dando o mesmo tratamento aos rostos e às pedras, né? Quer dizer, o rosto tradicionalmente era muito mais importante, tinha muito mais valor do que a pedra. E aí, dessa forma, esse quadro parece não ter o básico da arte.
coisas da arte como uma composição que seleciona e organiza, perspectiva aérea, acabamento. Ele não liga para essas coisas. Mas aí, como resultado, essa cena parece mais real. Esse quadro do Courbet, essa cena, parece que nos faz forçar ver a miséria daquelas pessoas de maneira muito mais real, muito mais verdadeira e desagradável, porque é difícil você ver a verdade, né? Principalmente para a burguesia, que via essas obras no salão de arte. Não queria ver, não. Falando no salão de arte, temos que esclarecer. O salão de arte era a exposição oficial de artes que na França era realizada num dos salões do Louvre uma vez por ano. Ali expunham todos os artistas consagrados, enquanto que os novatos lutavam para serem incluídos. Era a maneira de você ser conhecido, né? Se você entrasse no salão, automaticamente você tinha como se divulgar, como você mostrar o seu trabalho. Era o lugar para você mostrar o seu trabalho. Ali no salão tinha um júri que escolhia ou rejeitava os quadros que entrariam a cada ano. Só que esse júri apoiava a antiga crença de que a arte tinha que ser instrutiva, moralmente edificante, refinada, inspirada na tradição clássica, ou um bom reflexo da cultura nacional e, acima de tudo, bonita. Aspas para beleza. Mas era assim que o júri queria que a arte fosse. Eram os que eram aceitos, os que estavam dentro dos padrões acadêmicos. Mas a gente tem que lembrar que manter o olhar dos artistas para o passado estava sendo um problema diante da era moderna. E aí, nessa peleja do salão de tentar ser quem que você é, né? Fazer sua arte, o que você acredita e ser aceito, o Courbet tinha aí uma vantagem. Na breve atmosfera liberal de 1848, quando teve a Revolução de 1848, onde as coisas ficaram mais liberais, porque já volta a monarquia e aí encareta tudo de novo, ele tinha recebido uma medalha de ouro no salão, porque o olhar estava mais liberal, né, do povo. Então ele tinha recebido uma medalha de ouro. E quem tinha medalha de ouro não precisava de entrar para ser julgado, podia entrar direto para o salão, merecia, já estava incluído no salão. Isso vigorou até 1857, tá? De entrar direto com a medalha de ouro. Depois aí essa regra foi mudada. Bom, mas o fato é que ele não precisava de mostrar para o júri para poder entrar no salão. E aí no salão de 1850, 1851, ele entrou com o trabalho Um Enterro em Ornans. Ornans era a cidade natal dele, na França, feito entre 1849 e 1850. E media nada mais, nada menos do que 3,15 metros por 6,60 metros. Ou seja, um quadro enorme. Gente, o povo do salão detestou esse quadro. Achou esse quadro horrível, feio, desagradável. Porque eles condenavam a fealdade do povo e a simplicidade da cena. Vamos descrever o quadro. Bom, como eu já falei, era enorme. Só que para ser enorme, né, uma obra de arte de 3 metros e pouco por 6 e quase 60, quase 7 metros, tinha que ser uma pintura heróica, uma pintura histórica, alegórica ou religiosa. Mas essa era uma pintura da vida cotidiana. E para a academia, para grandes assuntos, telas grandes. Para pequenos assuntos, telas pequenas. E um enterro na cidade natal dele, ali com os amigos dele.
daquele tamanho? Não era digno. Por quê? Aqui a gente tem um funeral comum para pessoas comuns, num lugar comum. E o Courbet fala que ele tinha pintado as mesmas pessoas que estiveram presentes no enterro, as pessoas ali, da cidade dele. Ou seja, o resultado foi uma representação realista deles e da vida em Ornans. Ali ele pintou o seu mundo, retratos individuais, inclusive muitos conhecidos seus e de sua família. Era o funeral do tio-avô dele. E é engraçado que quando ele apresentou isso no salão, ele apresentou como uma pintura histórica. Por isso que eu falo que eu gosto da frase, que ele fala pintura histórica sobre a vida real, né? Porque é uma história do nosso mundo agora, quer dizer, do dele, né? Da época moderna, do que estava acontecendo, real. E ele fala: um épico só pode ser reproduzido por seus próprios artistas. Eu sustento que os artistas de um determinado século são basicamente incapazes de reproduzir o aspecto de um século do passado ou do futuro. Eu vivo agora, eu reproduzo agora. Como é que eu vou reproduzir a época que minha mãe nasceu, se eu não vivi lá, né? Ou como é que eu vou reproduzir o futuro, se eu nem sei como é? É a realidade mesmo, pé no chão. É o que tem para hoje. E aí, um escândalo, né? Porque ele oferece para o júri, para o salão, uma pintura de um lugar comum, de uma cena comum, de um enterro, que nem sequer dizer o nome do enterrado ele diz. O que estaria querendo ele dizer com essa atitude? Tem uma interpretação. Bom, vamos lá. Ele apresenta uma experiência da vida rural para a capital francesa e ainda o apresenta num ambiente de elite, que é o salão. Vamos analisar a composição. Olha, por exemplo, o que ele coloca no centro da composição. O túmulo e o coveiro. O coveiro. Quando que a gente podia esperar que uma pessoa comum fosse colocado no centro de uma composição magistral? Ou seja, ele dá a esse simples trabalhador uma espécie de dignidade que é completamente inesperada para uma pessoa comum. Lembrando, mais uma vez, que a Revolução de 1848 derrubou a monarquia e inaugurou a Segunda República, e é durante esse período do realismo que vemos artistas se voltando para figuras de trabalhadores e mostrando-os de maneira nobre e heróica. Outra coisa sobre a composição é que ele compôs a pintura de forma com que parecesse que todas as pessoas estivessem sendo empurradas para o primeiro plano, embora ainda haja uma sinuosidade das pessoas um pouco para frente e às vezes para trás. E eles estão empurrados para o primeiro plano, sendo que o primeiro plano central é a cova, é a sepultura que se abre em nosso espaço. Chega a ser ofensivo, né? Você ter num quadro desse tamanho, centralizado em primeiro plano, o buraco do morto. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Não é a cena de sepultamento em si que é a novidade, mas se fosse uma pintura, por exemplo, renascentista, o morto seria admitido no céu, onde veríamos anjos, as nuvens se abrindo, o que faria uma alusão a uma possibilidade de redenção. Nesse sepultamento, o divino só está representado pelo crucifixo, que é transportado por um dos clérigos, e a gente vê que aqui o único sentido do divino é realmente físico, concreto, palpável. Ele apresenta para a gente 3 grupos, né? À esquerda, a turma do clero, no centro, os oficiais da cidade e à direita, as mulheres de luto. E apesar de serem 3 grupos diferentes, eles foram tratados da mesma maneira,
Seria uma democracia na pintura? Uma outra questão é o cão de caça que está ali representado. Se fosse uma pintura tradicional, esse cão não seria permitido, a não ser que ele tivesse uma função simbólica. E é muito louco porque o quadro não tem um ponto focal, não tem assim um lugar único onde nossos olhos são atraídos. E a cena ela é tão real, é tão um enterro mesmo, que nos dá aquela sensação, sabe quando você vai no enterro, que é um momento difícil, denso, mas que quando você vê, você está conversando ali com um familiar sobre um fato corriqueiro e aí a vida cotidiana se intromete nesse momento ímpar, sabe? A vida como ela é. E aí o Courbet fala. Adoro quando tem a fala do artista, a visão dele, o que ele acha, porque aí não é interpretação, não é um historiador, não é um crítico, não é uma interpretação de outro, é o cara que falou, então não tem o que discutir, né? A pintura é essencialmente uma arte concreta e só pode consistir da representação das coisas reais e existentes. É uma linguagem completamente física. As palavras de que consistem em todos os objetos visíveis. Um objeto que é abstrato, não físico, não existente, não está dentro do reino da pintura. E aí, voltando lá ao início, quando eu falei do Courbet, não posso pintar um anjo, pois nunca vi nenhum. É isso que ele achava. Então, gente, vamos parar por aqui hoje. Semana que vem tem mais, tá bom? A gente continua com realismo. Muito obrigada. Vejo vocês lá. Beijo, tchau.